Olá, meus irmãos, graça e paz. Como é que os irmãos estão? Meu desejo é que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue reinando no coração, na vida de cada irmão. Estamos aqui, irmãos, de volta para mais um programa, mais um culto online, uma live, onde teremos a participação da igreja, dos irmãos, dos amigos, não somente aqui de Mossoró, da Igreja Batista Memorial, mas também de alguns irmãos ali da Paraíba, da Bahia, de Sergipe, sempre estão participando conosco, assistindo a nossa live. São os estados onde eu passei, e já fui pastor ali nesses outros estados, e os irmãos sempre estão nos acompanhando, e é um prazer estar aqui de volta para juntos louvarmos e exaltarmos o nome do Senhor, tá certo? Então, nós estamos aí, como todos sabemos, nesse momento de isolamento, mas nós estamos confiantes de que Deus continuará nos abençoando, continuará nos edificando, nos protegendo, para a honra e glória do Senhor. Nenhum irmão ainda foi afetado com esse vírus, para a honra e glória do Senhor. Vamos continuar orando, vamos continuar pedindo ao Senhor que esteja abençoando não somente a nossa igreja, mas abençoando a todos os irmãos, abençoando a todas as famílias, sabemos que o pastor Sóstenes, secretário executivo da Convenção Batista Brasileira, nosso secretário executivo, graças a Deus está em casa já, com a família, tirou uma foto sorridente, ou seja, ele esteve internado com problema de coronavírus, mas para a honra e glória do Senhor, ele está restaurado, está em casa, Então, irmãos, eu quero pedir a você que você nesse momento seja um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas, outras famílias. Então você compartilha aí, compartilha aí com no mínimo 5 pessoas, Olha, tem vários irmãos aí já online, irmã Ione, irmão Eduardo, Mansueli, Celita, Deus abençoe a vida dos irmãos, muitos irmãos ainda sintonizando aí, ainda se conectando. Mas, irmãos, vamos todos participar desse culto e compartilhar, convidar pessoas a estarem compartilhando desse link, para que muitas outras vidas sejam edificadas pela palavra de Deus, Jesus está no comando de tudo, está dizendo aí a irmã Celita, como todos os irmãos, tem sido bênção na vida da nossa igreja, irmão Eduardo aí, todo mundo mandando like aí, participando, é isso, irmão, estou muito feliz em ver os irmãos, pai, olha quantos likes, quantos likes os irmãos estão mandando aí, Deus abençoe. Vamos orar nesse momento, irmão, vamos pedir ao Senhor que esteja assim nos abençoando. Irmão, nós começamos esse programa, esse culto, pensando que fosse uma quarentena, e aí já passamos de quarentena, já passamos aí de 40 dias, e depois a gente vai falar como é que vai ficar a nossa programação a partir da próxima semana, tá bom? Então tá aí, irmã Elisângela também, Deus te abençoe, irmã Elisângela, Leiliane também presente, Júnior, Ivanilson, olha aí, os irmãos estão chegando. Compartilhe, irmão, esse link com no mínimo 5 pessoas, para que muitas vidas sejam edificadas. Peço oração pela minha família, irmã Irinete, Carlos Eduardo também está aí presente. Vamos orar nesse momento, irmãos, vamos orar pedindo ao Senhor que esteja abençoando essa programação, abençoando as nossas vidas. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, ó Deus, te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem sido um Deus cuidadoso, bondoso para conosco, Pai. Ó Deus, e o nosso desejo é que o Senhor continue, Pai, sendo adorado e exaltado pela vida de cada um dos teus filhos, ó Pai. Nesse momento, Senhor, queremos interceder, ó Deus, por aqueles que estão enfermos, ó Pai, que o Senhor esteja agindo com providência, Pai, trazendo cura, Senhor,
trazendo restauração, ó Pai, para a vida das pessoas que estão enfermas, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, sabemos, ó Pai, que basta uma palavra Tua e os montes se removerão, ó Pai. Basta uma palavra Tua e as enfermidades caem por terra, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor esteja repreendendo, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, ó Pai, esteja realizando a Tua vontade na vida desta nação, na vida do Brasil e de todo o mundo, Pai. Abençoa, Senhor, esses irmãos que estão participando aí, ó Deus, esses que estão assistindo depois aqui, ó Deus, no YouTube, Pai, ou em outras redes sociais, que eles sejam também edificados, ó Pai, por esse programa, pela Tua palavra, por esse culto, Senhor, que somente o Teu nome seja exaltado. Fica conosco, Pai, nos capacita para que possamos fazer a Tua obra, a Tua vontade, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém. Querido, vamos ler a palavra de Deus, Isaías 61, a partir do versículo 1. O ano da bondade do Senhor. Olha aí, o ano da bondade do Senhor. Diz assim: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as novas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, os estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar de vergonha que sofreu, o meu povo receberá a porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará a porção dupla em sua terra e terá a alegria eterna. Porque eu, Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei, e com eles farei aliança eterna. Assim, descendentes serão conhecidos entre as nações, e a sua prole entre os povos. Todos os que ouvirem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. Amém? Então, queridos, esse é o desejo do nosso Deus, nos capacitar, nos preparar para que a gente possa levar as boas novas de salvação. Vamos cantar nesse momento um cântico, né? Ok, irmão, deu uma quedinha aí na internet, não foi? Os irmãos perceberam isso aí? Vamos cantar, vamos recomeçar. Deu uma quedazinha, mas estamos de volta aí. Vamos continuar adorando ao Senhor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi pelo que é. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Doença vier, Ele é Deus. Dá-lhe o fogo,
Ele continua sendo Deus. Amém, queridos? Olha, se você tiver algum pedido de oração, vá colocando aí para que nós possamos estar no final do culto orando pelos seus pedidos, tá bom? Pelo clamor que há aí no seu coração, pela sua família, pela sua cidade, né? Pela família, tá bom? Olha, Júnior já está colocando aí, peço oração por mim, porque não está sendo fácil para mim, né? Tá bom, Júnior, nós vamos estar, Júnior, né, que é a esposa de Laiane, nós vamos estar orando pelo Júnior, pela sua família, tá certo, queridos? Mas essa noite nós estaremos meditando um pouco sobre a palavra de Deus, e eu tenho certeza que essa palavra vai falar ao seu coração, vai impactar a sua vida, querido. O tema da nossa meditação de hoje, a EBD na TV, é lutando a batalha já vencida. Lutando a batalha já vencida. Irmãos, o povo de Deus, ele está lutando uma batalha que já é vencida, né? Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas a pergunta é: como você está se comportando diante da batalha? Como é que você está se comportando diante da batalha, meu irmão? Nós sabemos, irmãos, que estamos enfrentando aí o coronavírus, né, ou a Covid-19, né? E nós temos, irmãos, alguns equipamentos para que nós possamos vencer essa batalha, né? Nós temos alguns equipamentos e os irmãos estão usando esse equipamento, né? Nós temos os equipamentos defensivos, que são chamados de EPIs, né? Ou seja, equipamentos de proteção individual, né? Que é a máscara, que é a luva, né? Que são os óculos, né? Algumas pessoas usam uma viseira, né? Quando vai para a rua que volta, né? Já deixa a sandália ali fora, não entra com a sandália, né? Enfim, irmãos, nós estamos numa batalha muito grande. Nós temos os equipamentos defensivos, que nós já falamos, né? Luva, máscara, enfim. Mas nós precisamos também de equipamentos ofensivos para que nós possamos atacar. E esses equipamentos ofensivos, a gente tem a cloroquina, a azitromicina, né, que são os medicamentos para quem está muito enfermo com o problema da coronavírus, e temos a luta aí para encontrar essa vacina, não é isso, irmãos? Então nós estamos, irmão, numa batalha física, né? Ou seja, nós estamos numa batalha de enfermidade, mas nós também, irmãos, estamos numa batalha espiritual, e para tal nós precisamos também desses equipamentos ofensivos e defensivos, né? Quais são esses equipamentos ofensivos e os equipamentos defensivos, irmão? Irmão, olha, Satanás, ele procura atingir a nossa área mais desprotegida, assim como o coronavírus, né? Se você não usar máscara, né, você pode ser atingido. Se você não usar luva, você toca em algum vírus e leva para casa, toca em alguém. Então a gente se protege de forma defensiva e tenta atacar com medicamentos, né? Satanás, ele vai procurar as áreas mais frágeis da nossa vida para nos atacar. É por isso que Paulo, ele diz que nós devemos nos revestir das armaduras de Deus, né? Nós sabemos que Cristo, ele já venceu Satanás, né? E ele nos deixou todas as armas, todas as armaduras, né? Todas as ferramentas, todos os equipamentos necessários para que nós possamos vencer o inimigo. A questão é, como é que nós estamos usando esses equipamentos? A gente sabe, irmãos, que hoje é obrigado você usar uma máscara, né? As pessoas que estão na rua, surgiu um decreto, né? Como está surgindo em todas as cidades praticamente do Brasil, que é necessário você usar. E as pessoas têm cuidado, quando chega algum saco, alguma carne, alguma verdura da rua, lava com detergente, né? Enfim, direitinho, enfim, procura todos os meios de estarem protegidas nessa batalha. E na batalha espiritual, irmão, como é que nós estamos? A gente sabe, irmãos, que o dia é mau, que o inimigo é mau, mas que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mas para isso, irmão, nós precisamos usar as ferramentas, ou seja, os equipamentos, as armaduras que Deus deixou para a gente. Você está usando essa armadura?
Quando você vê uma pessoa sem máscara na rua, você diz, meu Deus, como é que essa pessoa tem coragem de andar sem máscara? Mas a pergunta é, como é que você tem coragem também de andar sem os seus equipamentos de batalha espiritual? Abra aí sua Bíblia em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 12. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 12. Meus irmãos, veja que coisa interessante, e que muitas vezes nós não temos procurado usar as ferramentas, os equipamentos, as armaduras que Deus tem nos deixado. Olha aí a partir do versículo 13. Vamos ler a partir do 10 para ficar bem compreensivo. Olha, as armaduras de Deus. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e as autoridades, contra os domínios deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo em vista e em mente que estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar seja me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me compraz fazer. Irmão, nesse texto que nós acabamos de ler, a gente está falando sobre uma batalha já vencida. Nós estamos aí numa batalha do coronavírus e nós estamos numa batalha espiritual. Estamos numa batalha espiritual. E Paulo, ele nos deixa aqui 6 ferramentas, 6 equipamentos, 6 armaduras que nós precisamos usar nessa batalha espiritual. Na batalha contra o coronavírus, nós estamos bem, graças a Deus, Estamos aí protegido direitinho, como manda a saúde. Mas como manda o ministro do mundo, que é Jesus Cristo, como é que está a sua vida? Paulo, ele vai nos falar de 6 ferramentas. A primeira ferramenta, o primeiro instrumento que ele fala, irmãos, no versículo 14, parte A, ele diz que nós devemos usar o cinto da verdade. Sejam revestidos com o cinto da verdade. Irmãos, nós sabemos que Satanás, ele é mentiroso. Satanás, ele é o pai da mentira. João 8,44 nos diz isso. Ele é o pai da mentira. Mas o cristão que tem a vida controlada pela vai derrotar Satanás. Então, querido, nós vamos andar com o cinto da verdade. Vamos, o cinto, ele unia todas as outras partes da verdade. É esse elemento que vai trazer a interação da vida cristã vitoriosa de cada servo de Deus. Ou seja, querido, nós precisamos andar com a verdade. Um homem que anda com a verdade, ele sempre vai ser vitorioso. Tudo tem que começar pela verdade, irmão. O cinto da verdade, ele... Ok, irmãos, caiu aí, não foi um pouquinho a internet, O inimigo, ele às vezes quer atrapalhar, irmãos? Mas a gente sabe que, infelizmente, esses fenômenos acontecem, A internet cai, mas o importante é que os irmãos continuem aí conectados. Então, continuando, irmãos, falando sobre a batalha já vencida, primeiro nós temos que usar o cinto da verdade, O cinto, ele servia para segurar a espada, Travou, mas
mas graças a Deus já voltou ao normal, né? Ok? Os irmãos estão me ouvindo, estão me assistindo. Retorno. Estão me assistindo aí? Alguém me dá um retorno? Alguém pode me dizer, está tudo ok? Vou esperar dos irmãos. Travou, mas dá para acompanhar. Voltou, ok, Jurandir, voltou. Então, irmãos, recomeçando aqui, nós estamos falando sobre uma batalha já vencida, né? Nós estamos lutando uma batalha que já é vencida, nós já somos vencedores. A batalha do coronavírus, nós estamos lutando, né? Usando as armaduras, usando aí a máscara, a luva. E para a luta espiritual, que nós devemos usar? A gente acabou de ler Efésios capítulo 6, versículo de 13 a 17. Que Paulo, ele nos diz que nós devemos usar as armaduras que Deus nos deu, né? E a primeira arma que ele diz é o cinto, né? Nós precisamos usar o cinto da verdade. O cinto, irmão, servia para unir, ou seja, juntar toda da sustentação a todas praticamente as outras ferramentas, né? Ou seja, o cinto também ele servia para segurar a espada. E daqui a pouco a gente vai falar sobre a espada, né? Porque a espada é a espada da palavra de Deus que nós vamos pregar. Ou seja, você não vai conseguir, irmão, pregar essa palavra se você não estiver vivendo na verdade, né? Alguém disse para mim, pastor, por que o senhor não faz o seu pedido, né, de ajuda, né, dessa ajuda beneficente aí de R$600, né? E eu disse, meu Deus, eu não posso fazer isso, porque a igreja tem me dado um sustento devido, né, e tantas pessoas estão necessitando desse dinheiro, né, irmãos? Então, irmãos, a gente precisa sempre andar com a verdade, né? Será que na sua casa o que você ganha é suficiente que você não precise dessa ajuda? Né? Talvez seja, mas aí as pessoas às vezes mentem para tirar uma vantagem, mas nós precisamos, irmãos, andar com a verdade. Olha, por mais de um ano o rei Davi mentiu sobre o seu pecado com Betseba, e aí, irmão, tudo que ele fazia dava errado. O Salmo 32 e 51 ele começa a dizer, Senhor, enquanto eu calei os meus pecados, eu envelheci, porque o Senhor não me ouve, eu clamo e o Senhor não me ouve, tem misericórdia de mim, Senhor, até quando? Né? Ou seja, ele percebia, irmão, que quando ele calava o seu pecado, ou seja, ficava com a mentira e não com a verdade, ele sofria as consequências. Então, irmãos, a primeira ferramenta, o primeiro instrumento de batalha que você deve estar usando é a verdade. Como cristão, a gente precisa usar a verdade. No versículo 14, parte B, ele diz que nós também devemos usar a couraça da justiça. Você está usando a couraça da justiça? Irmãos, essa couraça da justiça, essa parte da armadura, ela era feita de placas de cadeias de metal. E ela cobria a parte posterior e a anterior do corpo, desde o pescoço até a cintura, né? Ou seja, era uma parte, a couraça da justiça servia de proteção na batalha. Essa couraça da justiça, irmão, significa justificação. Ou seja, Satanás, ele vai querer nos acusar. Mas se a gente tiver vestido dessa couraça da justiça, da justificação, se você for justificado pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, você vai conseguir vencer essas astutas ciladas do inimigo, né? Você vai conseguir ter essa convicção. Irmãos, o tipo de vida que nós levamos nos fortalecerá de modo a resistirmos aos ataques de Satanás ou dará espaço para que ele nos derrote. A gente precisa dessa couraça da justiça para que nós possamos ter tranquilidade quando a gente for enfrentar o inimigo. Você está usando essa couraça da justiça? Você já passou por esse processo, né, de justificação? Cristo já realmente restaurou a sua vida, e quando o inimigo vem com aqueles ataques querendo afrontar você, querendo dizer que você vive no pecado,
você dizer, não, eu já fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, né? Então o tipo de vida que nós levamos, irmão, vai dizer se nós vamos ser vencedor ou se nós vamos ser perdedor. Então quando Satanás acusa um cristão, é a justiça de Cristo que garante a salvação daquele que crê. Então nós vimos aí, nós devemos usar o cinto da verdade, a couraça da justiça, e em terceiro lugar, no versículo 15, Paulo vai falar sobre as sandálias do Evangelho. Irmão, nós precisamos calçar as sandálias do Evangelho. Quando você vai na rua, é aconselhável que quando você chega, você deixe sua sandália na porta, né? Não entre com a sandália que você estava na rua, deixe do lado de fora da casa, né? E a Bíblia está nos falando sobre as sandálias do Evangelho, né? Essas sandálias, irmãos, eram muito importantes na batalha, né? Nós sabemos que os soldados, essa sandália dos soldados, elas tinham uns pregos para que eles pudessem se firmar mais no chão na hora que eles estivessem na batalha, né? E nós também, irmãos, precisamos usar as sandálias do Evangelho, né? Pelo fato de termos Deus em nosso coração, nós temos paz com Deus, né? Nós não precisamos temer os ataques de Satanás e nem dos homens. Nós precisamos andar proclamando esse Evangelho. Mas às vezes, irmãos, a gente está descalço, não estamos trazendo essas sandálias em nossos pés, mas nós precisamos usar as sandálias do Evangelho. Essa sandália, irmão, ela tem um significado muito importante. A sandália do Evangelho significa que nós devemos estar preparados a cada dia para levar o Evangelho ao mundo perdido. O cristão vitorioso é aquele que vive proclamando a palavra, que vive no testemunho da palavra de Deus. Olha, querido, se Satanás declarou guerra, nós queremos dizer que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque nós somos embaixadores da paz, e como tal, nós devemos levar conosco o Evangelho da paz a todo lugar para onde nós vamos. Então, olha só, cinto da justiça, cinto da verdade, couraça da justiça, sandálias do Evangelho. E em quarto lugar, o escudo da fé, né? Em quarto lugar, uma ferramenta muito importante que nós devemos usar é o escudo da fé. Irmãos, esse escudo que os soldados usavam, ele tinha 1,20 m de altura por 60 de largura. Imagina, um escudo de 1,20 m por 60, né? E esse escudo servia justamente para que ele se defendesse, né? Ou seja, os soldados seguravam diante deles para proteger de lanças e flechas e dardos inflamados, né? E nós também estamos nessa batalha espiritual, né? Nós temos que usar esse escudo para vencer as astutas ciladas do inimigo, né? É interessante que aqueles escudos, eles tinham uma abertura que servia para encaixar um escudo no outro, né? Para que eles se protegessem juntamente. Eu não sei se os irmãos já assistiram o filme 300, né? Onde os 300 soldados, eles juntam os escudos, um encaixa no outro, né? Isso quer mostrar, irmão, que os cristãos, eles não estão sozinhos, que nós precisamos estar juntos, unidos nessa batalha espiritual. A Bíblia diz, queridos, a Bíblia diz que se 2 ou 3 estiveres reunidos em meu nome, ali o Senhor se fará presente. Então, irmãos, nós precisamos estar juntos. A fé nesse versículo não é uma fé salvadora. O escudo da fé não é uma fé salvadora, porque nós já somos salvos, mas sim uma fé viva, uma confiança nas promessas e no poder de Deus. Então, irmão, nós precisamos usar esse escudo da fé. No tempo de Paulo, os soldados atiravam flechas, onde as pontas eram mergulhadas em alguma substância inflamável, acesas em lança contra o inimigo. Quero dizer para você que Satanás também, ele usa dardos inflamados para nos atingir. Com mentiras, pensamentos blasfêmicos, pensamentos de ódio contra os outros, dúvida e desejo ardentes pelo pecado. Então o inimigo sempre vai lançar dardos inflamados, sempre ele vai lançar flechas para nos atingir. Mas se nós nos apegarmos ao escudo da fé,
né? Se não apagarmos esses dados inflamados, ele vai conseguir inflamar a nossa vida e aí a gente vai terminar pecando contra Deus. Então, querido, use o escudo da fé para que você possa vencer as astutas ciladas do inimigo. Todas as pessoas estão temerosas com relação ao Covid, ao coronavírus, mas com relação ao maior inimigo, o Senhor diz: olha, não temam aquele que pode destruir apenas o seu corpo, temam aquele que pode destruir tanto o seu corpo quanto a sua alma. Então, queridos, é muito importante que a gente esteja usando essas armaduras: cinto da verdade, couraça da justiça, sandálias do evangelho e o escudo da fé. No versículo 17, Paulo vai falar sobre o capacete da salvação. Nós precisamos usar nessa batalha espiritual o capacete da salvação. Querido, Satanás, ele deseja atacar a nossa mente. Foi assim que ele derrotou Eva. Ele começou a trabalhar na mente de Eva, começou a querer enganar Eva, e ele conseguiu. Assim como ele também vai querer nos enganar. Mas a gente precisa estar usando esse capacete, que se refere a uma vida controlada por Deus. Tem muitos cristãos que não se preocupam com o conhecimento da verdade. Tem muitos irmãos que não se preocupam em usar o capacete da salvação, né? Mas isso, irmãos, é muito importante. A pessoa de fé que estuda a Bíblia e aprende o significado das Escrituras não deixará se enganar com facilidade. A Bíblia diz: errais por não conhecer as Escrituras. Então, querido, nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o inimigo, ele vai querer nos afetar. A gente vê, irmão, tantas pessoas trazendo mensagem de várias formas, é profecia dali, é revelação daquela, e as pessoas ficam perdidas, né? As pessoas ficam desconcertadas. Sabe por quê? Porque não conhece a verdade. Quando você conhece a verdade, irmão, você não se deixa abalar. Então nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Um certo dia, irmãos, um pastor, ele esteve visitando um irmão que foi diácono. Olha que história interessante. O irmão foi diácono de uma igreja e esse irmão se desviou e se tornou simplesmente seguidor de uma seita. Olha só como é importante a gente conhecer a palavra de Deus. Olha como é importante a gente usar o capacete da salvação, né? Então esse irmão se desviou e aí ele começou a frequentar uma seita, e ele deixou a igreja que ele era membro, era diácono, para seguir uma seita. E o pastor foi visitar esse irmão que estava desviado, e quando chegou lá ele perguntou: meu irmão, como é que você se afastou de uma igreja que ensina a Bíblia e se envolveu com essas crenças? E ele disse: pastor, o problema é que a igreja nunca me ensinou a verdade. A igreja nunca me ensinou a palavra de Deus. Me botaram um cargo ali, eu nem queria assumir esse cargo, mas me botaram lá, e eu um dia ouvi no rádio um senhor pregando o evangelho, e eu gostei da pregação dele, entendi que o que ele estava falando era a verdade, comecei a seguir, comecei a ler os livros dele, e hoje eu estou aqui seguindo essa religião, né? Olha, irmão, que pena que aquela igreja não se preocupou em ensinar a verdade. Modéstia à parte, para a honra e glória do Senhor, como você está aprendendo agora. Olha como nós estamos aprendendo com a palavra de Deus, que assim como a gente deve se proteger do coronavírus, usando os instrumentos, as ferramentas de proteção, nós devemos utilizar as ferramentas de proteção para a nossa vida espiritual. E uma delas, irmãos, é o capacete da salvação, né? É triste a gente perceber a história desse homem, onde a igreja não se preocupou em aplicar o que diz lá em 2 Timóteo 2,2. Olha só: e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros, né? Então nós precisamos pegar esse capacete da salvação e fazer novos discípulos, irmão. Ensinar a palavra para que essas pessoas não se percam na caminhada cristã, né? Em última instância, né, o último equipamento que nós vamos ver se a gente ainda lembra quais eram as ferramentas. Primeiro, o cinto da justiça, o cinto da verdade, melhor falando. Depois, a couraça da justiça, as sandálias do evangelho,
né? Que mais, irmão? Sandália do Evangelho, o capacete da salvação, a espada do Espírito. Olha quantas ferramentas o Senhor tem nos dado, né? E a última delas é a espada do Espírito, né? Lembra que a gente falou que nós temos equipamentos defensivos e ofensivos? A gente falou só nos defensivos, né? Agora nós vamos falar de um equipamento, uma ferramenta ofensiva, que é a espada do Espírito. A espada do Espírito, irmão, é uma ferramenta ofensiva. Ou seja, os soldados, eles usavam essas espadas para ofender, para guerrear, né? E nós precisamos usar essa espada. Que espada é essa, irmão? É a palavra de Deus. Lembra que a gente falou que o cinto da verdade é muito importante quando a gente vai usar a espada? Irmão, se a gente não estiver o escudo da fé, é verdade. Faltou aí o escudo da fé, a Isabela está lembrando ali. Então, irmãos, se nós não usarmos a verdade, o cinto da verdade, nós não podemos colocar a espada, né? Ou seja, o cinto, ela segurava a espada. A verdade é que vai segurar a espada. Se você não estiver vivendo na verdade, irmão, você não vai conseguir pregar a palavra de Deus com segurança. É por isso que nós devemos usar a espada do Espírito juntamente com a verdade. Hebreus 4,12 compara a palavra de Deus com a espada, pois ela é afiada e capaz de penetrar o interior, né? E divide juntas e medulas. Veja só a profundidade de ação da palavra de Deus. Irmão, olha que interessante. Pedro, ele tentou usar a espada para defender Jesus no Getsemane. Ele pegou a espada, cortou a orelha do soldado, ou seja, ele usou uma espada humana. Mas, irmãos, em Pentecoste, ele aprendeu que a espada do Espírito era muito mais poderosa. Ele aprendeu que aquela espada que ele usava como um guerreiro era muito inferior comparada com a espada do Espírito. Moisés também tentou conquistar pela espada, mas descobriu que a palavra de Deus por si só é muito mais suficiente para derrotar o povo ali no Egito. Irmão, nós precisamos usar a espada. Uma espada material, essa espada que os guerreiros usam, ultrapassa o corpo, mas a palavra de Deus ultrapassa o coração. Olha que profundidade é você usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, uma faca, uma espada, quanto mais você usa, mais cega ela fica. A palavra de Deus não, é o contrário. Quanto mais você usa, mais afiada essa espada vai ficar, né? Por quê, irmão? Porque o Espírito, ele escreveu a palavra, e é o Espírito que impunha a palavra quando aceitamos usar pela fé a palavra de Deus. Então nós não devemos temer, porque o poder não está no semeador, o poder está na semente, o poder está na palavra, né? Mas, irmãos, quando nós usamos essa espada contra Satanás, nós desferimos um golpe que enfraquece e impede ele de atrapalhar a obra de Deus. Então use a palavra, né? Jesus Cristo, ele usou 3 vezes essa expressão, está escrito, lá quando ele estava sendo tentado, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele disse está escrito. E Satanás também usou a palavra está escrito, mas só que ele usou de uma forma incompleta, porque ele estava usando sem a verdade, porque ele é o pai da mentira, e Jesus estava usando com a verdade. Então é importante você usar a palavra, mas com a verdade. Eu lembro de um colega, um irmão, uma vez eu conversando com ele, e ele me dizendo, rapaz, eu passei uma experiência terrível. Eu estava uma vez num culto, de uma pessoa endemoniada, e as pessoas achavam que eu era espiritual, e aí me chamaram, vem aqui fulano, orar por essa pessoa. Quando eu fui orar, aquele demônio usando aquela pessoa me pegou pela garganta, na gravata, começou a me enforcar, e eu está repreendido, me solte. Ele diz, você é um pecador, e não queria soltar de jeito nenhum. Ou seja, irmão, por quê? Ele queria usar a espada sem a verdade, né? É como aqueles adivinhos que foram expulsar demônios, assim, eu expulso no nome
do Deus que Paulo expulsa. E aí eles disseram assim: Paulo eu conheço, Deus eu também conheço, mas e você, quem é? Quem é você para querer me expulsar? Então, irmãos, é por isso que é importante você usar a espada, que é a palavra, com o cinto da verdade. Olha como é importante as ferramentas, né? Cinto da verdade, couraça da justiça, escudo da fé, que a irmã me lembrou aí, capacete da salvação, né? Capacete da salvação, sandálias do evangelho e também a espada do Espírito, né? Então, irmão, nós precisamos estar preparados, né? Olha só, em certo sentido, a armadura de Deus é a mesma imagem de Jesus Cristo. Por quê? Porque ela é a verdade, Ele é a nossa salvação e é também a nossa paz, né? Então, quando a gente usa as ferramentas, nós temos essa capacidade de vencer qualquer dificuldade. A nossa fé só é possível por causa da sua fidelidade a Deus, né? Então a gente precisa cada dia estar firmado em Cristo, né? Irmão, quando Davi tirou a armadura e voltou para o seu palácio, ele colocou-se mais em perigo do que quando ele estava na batalha. Por isso, veja a importância da gente usar as armaduras. Quando ele estava na batalha usando as armaduras, ele estava em menos perigo do que quando ele foi para casa e tirou as armaduras. Então, irmãos, em qualquer lugar que a gente esteja, a gente precisa utilizar as armaduras de Deus. As armaduras contra o coronavírus, está todo mundo usando. Parabéns e continue assim. E as armaduras contra o pecado, contra o diabo, o que nós estamos fazendo? Olha aí, a irmã Valdiza colocou aí, lembrei de César, né, que o pastor orou. É verdade, irmã Valdiza, né? Um certo dia estava em casa, né, e aí a irmã Nicalina, ainda doente, chegou lá e disse: pastor, tem uma mulher ali endemoniada e ela quer que o senhor vá orar por ela agora. Era 6h30 da manhã, né? E aí o pessoal está chamando para o senhor ir lá orar. E para a honra e glória do Senhor, irmão, pela misericórdia de Deus, a gente foi lá, aquela mulher endemoniada, e a gente foi lá, né, os olhos revirados, aquela possessão demoníaca mesmo, né? E a gente foi lá, pela misericórdia de Deus, a gente orou e aquela mulher foi liberta, né? Se converteu e hoje é membro de uma igreja evangélica. Não para minha glória, porque nós não somos nada, irmão. É o Senhor quem faz a obra. Mas a irmã Valdiza lembrou bem, né, de Zézra, né, ali em Santa Rita, quando pastoreava ali, né? E a irmã Valdiza dizia: o diabo fugiu, né? E para a honra e glória do Senhor, nunca mais apareceu ali na vida de Zézra, né? Então é isso, irmãos. A gente precisa usar a palavra com a verdade, né? Não podemos usar a palavra com a mentira. Por isso que Paulo, no final, ele diz assim: orem por mim, para que eu também possa pregar essa palavra com intrepidez. E eu deixo esse mesmo pedido para você, irmão. Além de você usar as armaduras, ore por mim, ore pelo seu pastor, ore pelo seu irmão em Cristo, para que nós possamos estar preparados para vencer essas batalhas em nome de Jesus. Amém? Estude esse texto, Efésios 6, muito interessante, para que você esteja cada dia utilizando essas ferramentas para a honra e glória do Senhor. Vamos cantar o último cântico, né? Vamos cantar Deus de promessa, é isso? Deus de promessa, né? Nós vamos nesse momento, vamos orar, né? E aí no final a gente vai estar cantando esse cântico, tá certo? Tem alguns pedidos de oração, né? Nós temos aqui, né, Yolanda, né, por todos que estão no hospital, Tainara por Tailine, que vai precisar viajar para outro estado a trabalho, né? Glória a Deus, né? Tailine se formou aí em fonoaudiologia, né? E agora já está trabalhando. Deus abençoe. Irinete pela irmã que não conhece Jesus, Júnior pela família, Jurandir pela família e amigos, Ione pela família e o mundo, Ivanilde, família nas áreas física e espiritual. Orar por Gisele, que está por Gille, que está na maternidade, ok? E aqui nós temos vários irmãos, né, participando: Isabela, Eduardo, Elisângela, Ivanete, Celita,
Leliane, Edno, pai de Eliakim, seu Edno, gente finíssima demais. Diego Prachedes, Elisa, Alene Lopes, Moraes, Deusineide, Rosicléia, Ivanilson, Vansueli, Janilma Silva, David Kaline, tia Priscila, Jair, tia Priscila, professora de Segundinho, um abraço, tia Priscila, Deus te abençoe. Jairton, Valdízia, Ana, Cecília Costa, Cristiane Lima, Fabiola, né, uma gama de pessoas aí participando, né, do culto, né? Então nós vamos orar por esses pedidos que foram feitos aqui, né? Vamos orar e vamos nos revestir dessas armaduras de Deus, tá bom, irmão? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, ó Pai, pela vitória, Senhor, que é certa em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, queremos colocar cada pedido que foi feito aqui nessa noite, ó Pai, diante da Tua presença, Pai, para que o Senhor esteja, Pai, abençoando, Senhor, cada família, Senhor, cada pessoa que não é evangélica, Pai, aqueles que estão enfermos, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor esteja alcançando-os com a Tua graça e a Tua misericórdia, Pai. Continua, Deus, abençoando o Teu povo, Pai. Continua, Deus, repreendendo toda e qualquer enfermidade, Pai. Que acima de tudo o Teu nome seja glorificado, Pai. Toma, Deus, toda a Tua direção sobre as nossas vidas e abençoa cada família, abençoa esta nação, Pai. Abençoa a Gília, ó Deus, que está ali, prestes a ganhar neném, ó Pai. Cuida dela, Senhor. Abençoa a Tailine, Senhor, nessa viagem que ela vai fazer, ó Pai. Ó Deus, que ela seja protegida por Ti, ó Pai. Abençoa ali a família de Júnior, Senhor, juntamente com sua esposa, sua família, Pai. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando todas as famílias, Jurandir ali, sua família, Senhor. Tem misericórdia dessas vidas, Pai. Abençoa o Brasil e abençoa todo mundo, Pai, como pediu a Tua serva também. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos, para que nós possamos encerrar, né? Vamos cantar Deus de promessa. Vamos cantar nesse momento em nome de Jesus. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem.
maravilha, irmãos. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir, né? Então, irmãos, se o Senhor pede para a gente se revestir das armaduras, né? Se a palavra de Deus nos pede para que a gente possa se revestir, para vencer as astutas ciladas do inimigo, vamos nos revestir, irmãos, porque as promessas de Deus são verdadeiras. Então, comece a se proteger com essas armaduras, assim como você está se protegendo do coronavírus, usando os equipamentos ofensivos e defensivos. Use também essas ferramentas defensivas, mas use também a ofensiva, como a palavra de Deus. Quando ela é pregada, quando ela sai da boca, ela não volta vazia, ela vai e ela faz a obra que o Senhor deseja. Então não tema, simplesmente pregue a palavra, viva a verdade, use o cinto da verdade, use a couraça da justiça, use as sandálias do evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. 6 ferramentas fundamentais para que a gente possa vencer a luta contra o pecado. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Oremos. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que houve aqui nessa noite, Pai, por esse culto na tua presença, Pai. Ó Deus, que nós possamos ter a mesma consciência, Pai, de que assim como estamos nos protegendo, usando os equipamentos necessários contra o coronavírus, que possamos utilizar essas ferramentas, esses equipamentos que o Senhor nos deixou, para que nós possamos vencer as astutas ciladas do inimigo, Pai. Abençoa, Pai, o teu povo espalhado por toda a terra, e que o amor de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor seja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra. E todo o povo do Senhor diz: amém. Deus abençoe, irmãos, e até a próxima, em nome de Jesus. Boa noite para vocês.